Acredito que todo mundo aqui sabe o que é hype. Mas o que poucos percebem é que eu usei o hype na sua forma mais bruta nessa primeira frase. Para entender isso, é preciso esclarecer primeiro o que é esse tal de hype, que cada vez mais pessoas estão passando a dizer com frequência no dia a dia e nos mais variados contextos. Pois bem, é uma palavra que vem da língua inglesa. E embora seu significado possa ser traduzido como moda ou tendência, eu acredito que é meio errôneo e até nocivo cravar que são precisamente a mesma coisa. Portanto, pode ser preferível dizermos que não temos equivalente no português para ela enquanto expressada dessa forma exata. Entretanto, ela por si só deriva de outra palavra, hyperbole. E para isso sim nós temos uma tradução equivalente. Hipérbole é uma figura de linguagem, que serve para enfatizar algo através da distorção da sua realidade, trazendo um apelo emocional e dramático para a ideia central da frase, passando um tanto além do significado literal do que está tentando dizer. Por exemplo, estou morrendo de tédio vendo esse vídeo. Você pode até estar com tédio por estar assistindo esse vídeo, mas não que você está de fato morrendo. A menos que esteja mesmo, mas aí não é o tédio que está fazendo isso, muito menos o vídeo. A hipérbole deriva do grego hyperbole, que significa lançar além. Sendo assim, você vai sempre além do ponto que você quer expressar, e passa longe do sentido literal. Mas acontece que o hype não é usado na gramática, e sim na cultura. Propagandas e anúncios podem facilmente ser rotulados como hiperbólicos, dependendo de como seu conteúdo é apresentado, utilizando essa figura de linguagem no seu texto, roteiro ou até imagens. Como tentar vender um produto dizendo que o mesmo é vital para nossa existência e sobrevivência na Terra. E aí você vai ver um comercial de óculos de sol. Isso tem a intenção de mexer com as expectativas do público, e as empresas aprenderam depois de anos de mercado que construir essa tal expectativa é um fator essencial para suas campanhas publicitárias. Fazer o público esperar por algo facilita demais na hora de vender seus produtos e serviços. Então, construir esse sentimento de expectativa seria exatamente o mesmo que construir o hype. Hype, enquanto sentimento, é algo que faz a pessoa criar suas próprias expectativas em cima de algo que ela precisa ou quer. Só que esse sentimento normalmente é instigado pelas empresas, ainda que alimentado pelo próprio consumidor. E quando esse sentimento começa a crescer, várias outras coisas passam a ter um tanto mais de importância na experiência de consumo. Fatores como qualidade, prazos e distinção dos outros produtos similares vão tendo seus escopos cada vez mais aumentados, visando satisfazer a expectativa em cima do todo. E esses fatores tendem a crescer a cada nova vez que são citados em propagandas, e acabam chegando no ponto de ficarem descontrolados quando o hype é mal construído. Enquanto ele for servido em pequenas doses, como que nem a apresentação de um trailer de um jogo misterioso, apenas com o título da empresa por trás do design e desenvolvimento, não tem como virar algo tão problemático. O público vai fantasiar e teorizar sobre o que possa ser o que eles acabaram de ver, como uma continuação de uma franquia, ou que é algo completamente novo, ou que o produto final talvez tenha alguma aparência ou mecânica específica. Mas normalmente não passa muito além disso nesses estágios iniciais. Pode até causar um barulho nos primeiros dias ou semanas em que é revelado, e aos poucos ele parará de ser tão comentado. Mas é aí que o problema começa. A semente do hype já está plantada, e ele não vai mais voltar ao seu status quo a partir daí. A única forma disso acontecer seria se o projeto fosse cancelado ou fosse logo lançado para sua expectativa baixar. A partir do momento que o hype envenenou alguém, seus efeitos se agravam conforme as notícias, trailers, gameplays e anúncios vão saindo sobre o assunto. O hype vai crescendo, e acaba que o produto tem que atender e preferivelmente ultrapassar suas expectativas. Portanto, saber o quanto dosar de hype é quase um dom que o departamento de marketing é obrigado a ter se quiserem garantir seu emprego por mais um tempo. Se criarem hype de menos, é capaz do produto mal vender, e se criarem demais, ele vai ser eternamente lembrado como uma decepção, e talvez até reembolsado nas lojas que for vendido, prejudicando bastante os criadores no processo. Enquanto ele estiver baixo, sempre tem espaços para melhoria no produto, visto que os jogos de hoje em dia raramente saem completos, e passam por expansões e correções mesmo depois de estarem disponíveis para o público geral. Agora, alimentar demais esse sentimento é catastrófico para todos os lados dessa relação de empresa e consumidor. Assim como deixar seu gato ficar obeso faz ele ter problema de saúde, alimentar o público com hype demais também destrói a saúde dos dois lados. Não é incomum ver jogos que elevam as expectativas do público nas alturas, com trailers de gráficos lindos e realistas, mecânicas inovadoras e complexas, só para chegar na hora e o jogo ser meia boca, não tendo uns 40% do que foi apresentado por ainda estar em desenvolvimento. Ou a tal mecânica inovadora ser um negócio tão lindo na teoria, mas tão raso na prática que chega a ser decepcionante. Isso nem sempre é culpa dos desenvolvedores. O departamento de marketing é responsável por criar o hype por trás do jogo. E nem sempre eles entendem de desenvolvimento para saber se algo que estão prometendo é possível ou não de ser feito com os recursos e tempo que eles têm até o lançamento. Quando a comunicação entre esses dois setores não é assim tão clara, esses tipos de falhas acontecem. Um ponto que pode ser um fator agravante é que sempre vão mostrar coisas novas do desenvolvimento do jogo para o público, já que o antigo não surpreende. E a partir disso,
o público conclui que o projeto está andando e possivelmente está ficando cada vez mais incrível, sendo que por trás dos panos, pode ser que a equipe de desenvolvimento está sendo mal paga, estão dando a vida e sangue para cumprir os cronogramas insanos criados pelos líderes dos projetos ou os acionistas, e problemas como a mudança de uma geração de consoles assombram o jogo, com a necessidade de uma atualização gráfica desde o zero, com certeza atrasando muito o andar da carruagem. Sendo que se o jogo demorar demais para sair, o hype, quando estagnado por muito tempo justo na sua fase latente, faz o interesse pelo produto ser bem reduzido. Tá, mas e o consumidor, como que fica a parte dele? Bem, ele viu o anúncio do projeto, pode começar só com você viu que vai lançar um Half-Life 3? E isso começa a fermentar ideias de como o jogo vai ser, o que pode ter nele, coisas assim. E conforme o tempo passa, mais notícias sobre o assunto vão saindo, até que é revelado um trailer, depois uma gameplay, por aí vai até o jogo sair e chegar no público. E nessa hora muitas coisas podem acontecer. Coisas do tipo, o jogo é ótimo e bate todas as metas que eram esperadas, se tornando um sucesso, sendo um forte candidato até os jogos do ano. Ou o jogo é horrível e vira piada na internet. Mas não é assim tão preto e branco as possibilidades. Pode ser que o jogo é ruim, mas o hype fez ele vender bem e na verdade estava até dentro do esperado do que ele prometia. Isso fez ele se pagar e a empresa de desenvolvimento pode ter recursos para criar uma continuação ou continuar polindo ele até chegar na excelência que todos queriam. Pode ser que seja um jogo excelente, mas ninguém sabia do desenvolvimento dele por falta de hype, e então acaba ficando meio apagado e é descoberto, entre aspas, um tempo depois. Isso é comum em jogos indies, que não tem tempo ou recursos para uma campanha extensa de marketing, e por isso acabam virando uns jogos meio underground ou cult, por assim dizer, explodindo só um tempo depois do lançamento. Pode ser que exagerem no hype, mas a qualidade do jogo não alcançou as expectativas. Erraram a mão na hora de divulgar o projeto, e aí o jogo tem um público decepcionado. Mas ainda dá pra arrumarem com patches e expansões, ainda que tendo um princípio complicado. Ou até o caso mais catastrófico de todos, quando cria um hype em cima de algo que o jogo não é, podendo ser proposital ou não. Quando é proposital, os desenvolvedores ou marketing mostram coisas que não estão exatamente no jogo, foram feitas apenas para demonstração, ou criaram promessas ambiciosas demais que claramente não tem como serem cumpridas. E acontece que algo que colabora demais com isso é que um dos principais sintomas por envenenamento por hype é a cegueira. Mas nem sempre é algo proposital, como dito. Às vezes a pressão dos acionistas faz os desenvolvedores criarem essas ceninhas que são apresentadas nas feiras de jogos para dar a ilusão de que o projeto está andando, ou que é bem mais grandioso do que imaginado. Nem sempre eles têm culpa, a ideia é o projeto chegar nesse ponto. É provável que seja o que eles tiveram em mente ao decorrer do desenvolvimento, mas o prazo é o que complica. E quando o jogo finalmente sai, nossa, que destruição. Mas graças a episódios como esses, foi possível que várias polêmicas e irregularidades viessem à tona sobre a indústria de jogos, e cada vez mais os jogadores vão ficando vacinados contra o excesso de hype. Quando vimos o anúncio de No Man's Sky pela primeira vez, claramente ele parecia um jogo ambicioso demais para sequer ser possível seu desenvolvimento. Dito e feito. Mas após diminuírem um pouco o escopo do projeto, serem mais sinceros sobre o progresso do desenvolvimento, hoje acabou se tornando um jogo magnífico e digno de nota, mesmo que tenha deixado essa cicatriz no mundo dos jogos. No meu caso em particular, meu computador não aguenta mais rodar jogos que andam saindo, e em partes nem o software de edição que eu uso, como vocês podem perceber nos vídeos. E eu também não tenho os consoles da geração atual, por isso eu não fico tão hypado para as coisas que estão sendo anunciadas. Eu não fiquei no hype de Lies of P, de Elden Ring, Final Fantasy XVI, muito menos Baldur's Gate 3. Eu sei que meu computador não vai aguentar rodar nada disso. O fato dele ser relativamente ruim me deixa meio imune a criar hype em cima das coisas. Claro que eu queria poder acompanhar esses jogos de perto, mas por estarem fora do meu alcance, eu fico um tanto vacinado. Mas sempre vai existir alguma temática ou estilo de jogo que é um ponto fraco de cada um, mesmo que o jogo não pareça tão bom ou seja claramente inferior aos que são referências no estilo que ele está tentando se lançar. Por inovar em algum aspecto que te agrade muito, ou ter um estilo único que seja bem a sua praia, já basta para fazer o hype ter meio que um efeito bem mais forte em você, tipo aquelas fraquezas elementais de RPG. Pode ser que um Souls-like não te agrade, mas a temática de vampiros, Revolução Francesa ou Gaslamp Fantasy sim, e isso talvez já até baste para o jogo te entreter muito mais do que qualquer outro Souls-like poderia. Talvez os outros possam até jogar esses jogos como sendo inferiores à série Soulsborne, que foi praticamente a que definiu o estilo e o padrão a ser seguido no gênero, mas tranquilamente pode acontecer de Steel Rising e Vampire te interessarem e divertirem muito mais do que os 3 Dark Souls juntos, assim como foi o meu caso. E Lies of P. Lies of P, na verdade, meu PC rodou. Eu achei que não ia rodar, mas acabou rodando. No mínimo, e em janela. Mas se abriu porque roda, né? E talvez pensando assim, uma medida de prevenção do hype é deixar as expectativas sempre baixas. Isso pode ser um negócio que até melhora a experiência de jogo, na verdade. Pré-vendas sempre são um tiro no escuro, mas de você já não esperar nada, pode ser que acabe recebendo tudo. Claro, a qualidade do jogo deve ser levada em conta. E ele ser injogável ou bugado demais é na verdade até uma ofensa. O bom senso é extremamente importante, pois já esperar que um jogo seja ruim não é o mesmo que aceitar qualquer coisa que coloquem na sua frente.
Isso pode gerar hábitos horríveis de mercado, onde as empresas não ligam mais para a qualidade do que eles estão criando, já que ninguém vai reclamar. Ou até lançarem coisas copiadas de jogos anteriores de uma série, pois sabem que o público aceitaria qualquer coisa medíocre posta na frente deles. Algumas empresas gigantescas, leia-se, de jogos AAA, anunciam continuações de suas franquias, mas na essência os jogos continuam a exata mesma coisa, onde em casos muito mais extremos, apenas uma patch no jogo anterior já bastaria, ao invés de todo um jogo novo. Eu vejo isso sendo comum em jogos de esporte, por exemplo. Às vezes pode ser que um desenvolvedor crie um hype em cima de seu jogo, para no fim das contas demorar tanto para entregar ele que a relevância de seu produto acaba caindo, como foi um pouco o caso do Nightingale. Pode ser até que um outro título com uma proposta convenientemente muito parecida saia logo antes desse primeiro, roubando todo o público que ele passou acumulando desde seu anúncio, ou até saindo depois de algum tempinho e acontece de não ter mecânicas que fazem esse primeiro ser ruim de alguma forma. Ou até pode acontecer o contrário, ao invés de concorrentes, um jogo ser tão influente no seu tema que acaba criando uma tendência no mercado. Houve uma explosão de jogos sobre mitologia nórdica, sobrevivência e com ambientação relativamente sombria há alguns anos, pois havia saído antes jogos com esses exatos aspectos, que criaram meio que um hype em cima desses temas. E como criar um jogo leva tempo, esses seguidores da tendência demoraram um pouco para aparecer, mas ainda conseguiram aproveitar a onda que os outros jogos anteriores levantaram. É legal até ver quando nem os próprios desenvolvedores botam fé nos seus projetos, e nem criam marketing nem nada. Isso cria alguns jogos que vem meio que como guindastes no mercado, levantando um público imenso do absoluto nada. Phasmophobia e Lethal Company são grandes exemplos disso. No fim do dia, o hype ainda é parte essencial para o sucesso de um jogo. Saber dosar ele não só é uma necessidade, mas também é parte da responsabilidade do consumidor manter suas expectativas concretas na medida do cabível. E cada vez mais e mais jogos vão se tornar exemplos de como fazer o público sentir o hype de forma certa ou errada. E de tantas experiências fracassadas, acho que podemos ir aprendendo como lidar melhor com esse sentimento, visto que eles podem interferir diretamente em como a gente aprecia o mundo à nossa volta, e até nos fazer gastar rios de dinheiro com coisas que querem que acreditemos que vale tudo o que eles estão dizendo. Nada vai superar a prática de ter bom senso na hora de avaliar um jogo. Às vezes ele pode só não se encaixar nos parâmetros que alguém curte, mas isso de longe não faz ele ser bom ou ruim. Ficar hypado com alguma coisa é um processo bem normal das nossas vidas, e em níveis normais ele até pode levar a experiência de curtir um jogo, pois como dizem, a diferença de um remédio e um veneno é meramente a sua dose. Se acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço aos que até aqui ficaram e até uma próxima ocasião.